boa tarde aos professores, alunos do curso preparatório para o concurso público de professor da Prefeitura de Carapicuíba. Vamos a mais uma aula. Aqui nós teremos 7 assuntos, né? São 7 autores, incluindo as orientações do MEC, o PENAIC do MEC também, e alguns autores que também fazem parte de publicações do MEC, ok? Vamos lá, vamos ao primeiro autor. Essa aula que está sendo gravada hoje para o dia 6 de abril, da terça-feira, ok? Vamos lá? Aqui nós já mostramos, foi todos os assuntos que serão abordados em todos os autores que nós iremos estudar e já estamos estudando. Aqui está discriminando os autores, né? Incluindo as publicações do MEC. Então, essa aula é para o dia 6 de abril. Vamos lá? A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. É uma publicação também feita pelo MEC, que tem a contribuição de alguns autores aí. Entre eles nós temos a Maciel, tá? Francisca Isabel Pereira e Maciel, assim como outros que colaboram com a publicação. A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Orientações para o trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de 6 anos. Então aqui o MEC já tem, o MEC juntamente com os autores, né, das publicações, já vem com aquela preocupação da criança de 6 anos, porque antes ela entrava com 7 anos no ensino fundamental, no primeiro ano, né, para ser alfabetizada, e agora ela entra um ano mais cedo, então com 6 anos, se ela já tiver completado até 31 de março, né, 6 anos, ela é matriculada no ensino fundamental. Então vem essa preocupação de trabalhar, né, a linguagem escrita, a alfabetização com essas crianças, ok? É sobre isso que eles vêm abordando sobre o assunto. Vamos lá? Então, a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Então, eles dividem aí a estrutura deles em 3 partes: o contexto desta publicação, a estrutura do livro e como inserir o livro nas ações de formação de professores alfabetizadores. Então, vem aí, eles elaboram essa publicação, eles elaboram um manual, um livro para estar contribuindo, né, com os professores que são alfabetizadores. E o perfil desses professores, né, nós sabemos que deve ter um perfil, né, para trabalhar alfabetizando, que não é fácil, alfabetizar letrando, né? Então não é fácil alfabetizar uma sala de aula, né, com 30 alunos. Então é um desafio muito grande para o professor, assim como é um desafio para as crianças que estão saindo da educação infantil e estão indo para o ensino fundamental. Então, precisa ter essa integração, assim como incluir, né, todos esses alunos nesse processo educativo. Então, é um grande desafio, tanto para a criança, né, quanto para o professor alfabetizador. Vamos lá? O contexto da publicação. Então, a primeira parte. A entrada das crianças de 6 anos no ensino fundamental impõe novos desafios. Então, é um desafio tanto para a criança quanto para o educador, sobretudo pedagógicos, para a área educacional. As crianças de 6 anos entram em contato com uma cultura da qual devem se apropriar da cultura escolar. Então, elas vêm naquele ritmo de infantil, porém o que eles pedem é para que lembre-se que mesmo as crianças estando com 6 anos no ensino fundamental,
nós não podemos esquecer que elas são crianças. Isto quer dizer que elas vão aprender e se desenvolver no lúdico, né? Então vai continuar o lúdico com jogos, com brincadeiras, com dinâmicas, né? Com aulas estimulantes, motivadoras, que vão contribuir para que elas sejam alfabetizadas, tá? Então o lúdico vai ser muito importante. É no âmbito das práticas pedagógicas que a instituição educativa pode tornar-se ela mesma expressão ou não do direito à educação. Então, o que quer dizer? A escola é o local onde se tem essas práticas pedagógicas. Então, vai depender muito da escola, vai depender principalmente do professor alfabetizador, dar ou não esse direito à criança, porque ela tem o direito à educação, ela tem o direito de ser alfabetizada. Porém, vai depender dessas práticas pedagógicas se vai atingir o objetivo que é colocado na lei, assim como aqui na publicação do MEC. A construção de uma prática educativa, que coloque a criança como eixo do processo. Lembrando, eu não posso ficar apertando aqui que sai da tela. Lembrando, a criança vai construir o próprio conhecimento, ela vai ser o protagonista de todo o processo. Porém, é necessário uma mediação imediata do professor alfabetizador aí, tá? Então, a criança se torna o protagonista, ela é o eixo de tudo, é o sujeito principal da construção, né, de ensino-aprendizagem, porém, precisa muito do professor, dessa mediação. Então, a construção de uma prática educativa que coloque a criança como eixo do processo e que leve em consideração as diferentes dimensões de sua formação. Então, também deve levar em consideração cada criança aprende de uma forma, né? Então, o professor vai precisar também criar situações, né? Criar estratégias para que todos possam ser incluídos nessa alfabetização. Então, é um desafio realmente muito grande, né? Porque cada criança aprende de uma forma, em um tempo, né? Então, nem todos vão aprender da mesma forma. O contexto da publicação, continuando, na publicação é discutida a dimensão do desenvolvimento da linguagem escrita pelas crianças de 6 anos, porque ela cumpre um papel fundamental na garantia do direito à educação. Tá? Então, eles têm o direito a essa educação, que vai entrar o desenvolvimento da linguagem escrita, né? Ou seja, eles têm o direito de ser alfabetizados, letrados, de aprender a ler e escrever, ok? É um direito, né? E agora, esse direito se torna um desafio maior, porque a criança vai para o ensino fundamental de 9 anos, aos 6 anos de idade no primeiro ano. Né? Então, é um grande desafio aí. Vamos lá. Na estrutura do livro, que é a parte 2, os textos discutem os fundamentos teóricos e as propostas pedagógicas, considerando algumas das dimensões presentes no processo de alfabetização. Então, vamos lá? Primeiro tem o letramento. Não podemos esquecer, conforme a autora, né, e essa publicação do MEC, que alfabetizar vai vir junto com o letramento. Então, a alfabetização vai estar ligada com o letramento. A alfabetização, né, ler e escrever, e o letramento, que é a função social da leitura e da escrita. Então, eles devem saber para que eles vão utilizar o que eles estão aprendendo na escola. Né? Vão estar podendo fazer uma carta, um bilhete para a mãe, uma lista de supermercado, enfim, eles vão usar isso para a vida deles, ok? 2. Também essa alfabetização está ligada no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, de palavras, frases e textos em sala de aula. Então, conforme este documento, né, conforme o autor coloca nessa publicação do MEC, não basta apenas alfabetizar e letrar, tem uma sequência.
alfabetização e letramento. Além disso, as crianças aprenderam a ler e a escrever, elas vão aumentando o grau, né, dessas habilidades. Que daí elas vão, depois de escrever palavras, vão entrar em frases completas, curtas, mas frases completas, textos curtos, ok? Então, isso também vai dar continuidade progressivamente em todo o processo, tá? Então, não é porque alfabetizou para ali, né? Vai dar uma continuidade aí. 3. Aquisição do sistema de escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, a partir do momento que elas estão aprendendo aí, elas vão ter a noção do som, né? Do som nas letras, no som nas sílabas, das palavras, enfim. O desenho e a brincadeira, formas de linguagem a serem exploradas no processo de alfabetização. Então, é para ser considerados os desenhos que elas fazem durante o processo de alfabetização também, e principalmente a brincadeira. Então, o lúdico deve estar acompanhando todo esse processo de alfabetização e letramento. Elas vão aprender brincando, elas vão se desenvolver brincando, não podemos esquecer. A estrutura do livro. Para discutir essas dimensões em seus diferentes aspectos, abordaremos cada uma delas por meio de 4 tópicos. Então, vem esses 4 tópicos. Os objetivos gerais do ensino da escrita, né? Então, é necessário, né? Porque que eles vão aprender a ler e escrever. Eixos do plano do plano didático, corresponde aos conteúdos da ação. Então, é necessário ter aí um plano didático, um planejamento, né? Lembrando que esse planejamento ele é flexível, a qualquer momento ele pode ser alterado, né? Tudo vai depender da realidade, da necessidade, das dificuldades da sala. Os objetivos de aprendizagem aí corresponde ao que se espera que as crianças desenvolvam em relação às capacidades, construam em relação às representações e se apropriem em relação às práticas e os modos de se relacionarem com a língua escrita. E as situações de aprendizagem? O professor vai ter que proporcionar essa situação. Situações nas quais crianças e professoras adotam formas específicas para aprender e ensinar no contexto da escola. Então, o professor vai criar as situações de aprendizagem, através de jogos, através de brincadeiras, através do seu planejamento bem elaborado, pensando em atividades dinâmicas, pensando em materiais concretos, fazer associações, contextualizando o que está ensinando, né? Deixando claro que a alfabetização e letramento caminham juntas. Enfim, o professor vai pensar em toda essa estrutura, tá? Toda essa estrutura. Vamos lá. O texto pretende situar a discussão acerca do ensino da aprendizagem da língua escrita, destacando o acesso a esse objeto de conhecimento como um direito da criança. Então, a alfabetização e o letramento, né, é um objeto de conhecimento que precisa se tornar, né? Nós falamos objeto de conhecimento, vai se tornar um objeto de aprendizagem. Então, é um conteúdo que precisa ser ensinado e é um direito para a criança. E esse objeto de conhecimento vai se tornar um objeto de aprendizagem aí, né? Então, o professor vai ter que pegar esse objeto e fazer com que cumpra o direito da criança, né, de aprender a ler e escrever. Ao considerarmos as crianças como membros efetivos dessa sociedade, devemos ter em conta não apenas que a linguagem escrita está presente no cotidiano desses sujeitos, mas também, sobretudo, que ela confere um significado distinto às práticas sociais. Então, é o que nós estávamos falando. A alfabetização vai estar junto com o letramento, que são as práticas sociais, a leitura de mundo, né? O que eles vão usar no mundo deles, que é a função social da leitura e da escrita. Assim, ao reconhecermos a infância
como uma construção social inserida em um contexto do qual as crianças participam efetivamente como atores sociais, de pleno direito. Devemos igualmente considerá-las sujeitos capazes de interagir. Então, nós temos que ter essa mentalidade, conforme a autora, que todas as crianças são capazes, né? Basta nós criarmos situações para que elas interajam com os signos, com os símbolos, né? Construídos socialmente, bem como de construir novos signos e símbolos a partir dessa interação. Então, todo aquele processo, né? Elas olham a letra como se fosse um desenho, né? Esse desenho tem que se tornar para ela a escrita, né? A partir daquele desenho que ela acha que é só um símbolo, a partir disso ela vai agregar o som, ela vai entender que aquilo é uma letra, né? Não é apenas um símbolo, um signo, enfim. Então, isso cabe a nós, professores, né? Fazermos com essa situação de aprendizagem aí. Ok? Vamos lá, continuando. A estrutura 2, na parte 3, são apresentados e discutidos relatos de trabalhos com a linguagem escrita e situações observadas junto às crianças de 6 anos. Então, para eles montarem esse manual, para eles fazerem essa pesquisa do MEC, eles pegaram relatos de professores, né, pesquisas que eles fizeram em escolas municipais, escolas públicas, né, para montar todo esse relatório. Os 2 primeiros textos focam o processo de letramento, por meio do qual as crianças têm a oportunidade de vivenciar momentos de elaboração acerca do funcionamento do sistema de escrita e dar continuidade ao processo de alfabetização. Ou seja, muitas crianças podem chegar no primeiro ano já letradas. Elas não estão alfabetizadas, mas elas já sabem a função social da leitura e da escrita. Então, elas sabem que elas sendo alfabetizadas, elas vão poder fazer uma carta, vão poder escrever as próprias histórias, fazer uma lista, escrever um bilhetinho para a mãe, enfim. Elas já vão estar, muitas crianças já vêm letradas dentro do processo, né? Ainda mais quando elas têm um incentivo em casa. Então, aqui, essa primeira e segunda parte, é a respeito disso, que muitas crianças, elas vêm para o primeiro ano já letradas, tá? Terceiro texto fala sobre a estratégia de ensino voltada para a aquisição do sistema de escrita, que é o jogo linguístico. O jogo foi criado por uma professora que, ao longo da sua trajetória profissional, encontrou formas de experimentação e registro dessa prática de alfabetização com turmas compostas de crianças em níveis diferenciados de conceitualização da escrita. Ou seja, o texto vem defendendo a ideia de alfabetizar no jogo, na brincadeira, materiais concretos. E eles deixam em destaque o jogo. Então, colocar o jogo na fase de alfabetização dessas crianças, tá? Que é algo contextualizado, algo que vai de encontro com as crianças e elas vão aprender de forma prazerosa, tá? Então, é um experimento que foi feito com uma professora, porém, né, chegou à conclusão que é necessário essa estratégia de ensino, o jogo ser colocado nessa fase de alfabetização, principalmente das crianças, ok? E em todos os níveis. As crianças que estão tanto no início, como pode pegar crianças que já estão no meio do caminho. Então, todas as hipóteses silábicas trabalhar com jogos. Seja pré-silábico, seja silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético, enfim. Em todas as fases, né, das hipóteses silábicas, a importância de se trabalhar com o jogo, ok? Só um minutinho.
continuando, vamos lá. E o quarto e último texto é o relato de situações de sala de aula, nas quais as crianças são motivadas a desenhar e a produzir textos orais e escritos. Então aqui, resumindo, eles dividiram em 4 partes aí todo esse processo, né? Então, o primeiro e o segundo texto é referente ao processo de alfabetização e letramento. No terceiro já fala do jogo e no quarto situações, né, de sala de aula, do cotidiano, com atividades diferenciadas, né, na parte de utilizar o desenho que as crianças fazem para aproveitar nessa situação de alfabetização e a produção de textos orais e escritos. Porém, essa produção são textos curtos, tá, gente? Textinhos curtos para aqueles que já estão mais adiantados. Enfim, a professora tem que fazer um planejamento com diversas situações, né, diversas atividades para estar atingindo todas as fases aí, todas as hipóteses silábicas que os alunos se encontrarem, né? Claro que ela vai fazer um diagnóstico, né, uma sondagem, sempre com esses alunos. O relato nos mostra como as crianças são capazes. Então, em todos os relatos, chega à conclusão que todas as crianças são capazes, com o seu tempo, né, evoluindo progressivamente, expressar ideias originais por meio dos seus desenhos e da sua escrita. Lembrando que as crianças também produzem textos em forma de desenhos, ok? E o professor, ele pode também ser o escriba, ok? Eixos do trabalho pedagógico do ensino da língua, práticas de leitura e de escrita, texto, palavra. Como inserir o livro nas ações de formação de professores alfabetizadores. Então, é uma forma, esse documento que o MEC elaborou, esse manual, esse livro, é uma forma de estar colaborando com o professor de várias formas, né? Como professor, principalmente aqueles que estão iniciando agora, que nunca pegaram, né, uma sala de alfabetização, então eles trazem várias passagens aí para ajudar esse professor na questão da alfabetização, tá? Ó, aí o livro é um recurso didático, tá? Todos os autores que falam sobre livros, né, falam que o livro contribui, né, de certa forma. Então, o livro é um recurso didático de formação de alfabetizadoras que trabalham no primeiro ano do ensino fundamental. Então, esse manual, este livro, foi pensado nestes professores alfabetizadores, para estar contribuindo com eles. Esse livro compõe um conjunto de materiais produzidos pelo CEALI em parceria com o MEC, com a rede de formação, tá? Então, foi pensando aí para ajudar os professores. É fundamental que ele seja conhecido por toda a equipe de trabalho envolvida nos anos iniciais nas escolas. Então, não só no primeiro ano, mas que envolva até o terceiro ano, que é a fase que é pedido para estar alfabetizando as crianças, até o terceiro ano do ensino fundamental. Através de estratégias de formação, usando-se os espaços de planejamento e de discussão entre professores, tá? Então, os professores estarem sempre aliados, né, em contato com o outro, ok? Então, integrando as ações de formação em andamento, como por exemplo o proletramento. Então, o MEC, ele fez várias publicações, vários manuais para estar ajudando os professores alfabetizadores nessa caminhada, nesse desafio, tá? Porém, a maioria das publicações, elas se integram, como por exemplo o proletramento. É um manual gigantesco, é um livro gigantesco que ajuda os professores na alfabetização. Tanto é que o MEC oferece essa formação para os professores, né? Um curso voltado para os professores que são alfabetizadores, e eles utilizam este livro Proletramento, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês.
Ó, este livro aqui foi elaborado pelo MEC, muitos autores ajudaram, né? Que é o Proletramento, tá? O guia de orientação para leitura e discussão do livro. Então, o que eles pedem? Então, em hora, atividade, estar os professores que estão envolvidos nos anos iniciais, estarem discutindo a respeito do livro. Questões que exploram o conteúdo dos textos que compõem o livro, questões que levam a alfabetizadora a estabelecer relação entre as propostas apresentadas e sua prática em sala de aula, questões que orientam as alfabetizadoras para o uso do registro como uma ação necessária para o avanço da prática pedagógica. Então, a importância de se registrar, né, a importância de fazer as propostas e de registrar também essas propostas. Até que ponto seus alunos estão avançando, até que ponto o que ela está sendo, a metodologia que ela está usando, está atingindo os seus alunos. Então, fazer um registro, né, desses avanços aí, ok? No texto 3, um diálogo com práticas pedagógicas de alfabetização e letramento de crianças de 6 anos. De acordo com o texto, qual é a importância de se ler textos literários para as crianças que estão aprendendo a ler e a escrever? Então, aqui vai abordar, né? Elas vão colocar como exemplo livros da Eva Furnari, tá? Então, um dos exemplos, não tem só a autora Eva Furnari, mas a Eva Furnari, os livros dela são próprios para crianças nessa faixa etária. Então, é um exemplo de livros que os professores alfabetizadores poderiam estar utilizando com as crianças de 6 anos, tá? O que a autora quer dizer quando aponta o conjunto da obra de Eva Furnari, exemplos de livros que propiciam diferentes modos de interação com as crianças, cumprindo bem o trânsito entre a leitura autônoma e a leitura mediada. Segundo a autora, na infância, mais que em outras fases da formação do leitor, ler é atividade partilhada, na qual se confirmam sentidos e funções da leitura, construídos pela curiosidade de quem descobre que a letra diz o mundo. Então, aqui vem trazendo a importância do professor estar utilizando a leitura, ler para as crianças, né? Vai chegar um ponto que elas mesmas vão ler, mas é de extrema importância nesse início da alfabetização a professora ter essa prática em sala de aula, ler para os seus alunos. E aqui eles estão dando uma dica, né, de estar utilizando as obras da Eva Furnari, porque conforme as pesquisas são apropriadas para as crianças de 6 anos aí, ok? Você tem costume de ler para seus alunos ou para alguma outra criança fora da escola? Então, a importância da leitura. Conte para o grupo o que acontece e como é a interação das crianças com o texto e com o que está sendo lendo o texto para ela. Então, aqui, lembrando que este livro é focado na formação dos professores alfabetizadores, ok? Então, tem um momento do curso, né? Tem um momento desse livro que é perguntado, né, para os professores se eles têm costume de ler para as crianças, tá? Então, essa é a importância da leitura, ok? Aí no texto 4, o jogo linguístico, aí volta. Brincando com as hipóteses das crianças. Este texto descreve uma estratégia de ensino voltada para a aquisição do sistema de escrita. Então, aonde é colocado aqui, ó, que o primeiro e segundo texto fala da alfabetização e letramento, o terceiro sobre o jogo e o quarto de situações de sala de aula. Aí aqui vem explicando passo a passo, tá? Então, no 4 volta a respeito do jogo, tá? Então, coloca aqui um exemplo de uma professora que utilizou o jogo, né? Então, um comentário. A professora Arlete criou o jogo linguístico através da experimentação e registro da sua prática de alfabetização com turmas compostas de crianças em níveis diferenciados de conceitualização da escrita. Ou seja, ela criou esse jogo, chamado jogo linguístico, essa professora Arlete,
Porém, esse jogo é válido para todos os alunos em todas as hipóteses silábicas. Então, o jogo, ele contempla os pré-silábicos, ele contempla os alunos silábico com valor silábico, sem valor silábico, alfabético e assim por diante, tá? Até chegar no alfabético. Você tem alguma estratégia de registro da sua prática docente? Conte para o grupo e explique como você utiliza o registro para repensar as atividades planejadas por você ao longo do ano letivo. Tá? Assim, em todos os encontros desses professores alfabetizadores, assim como também em hora atividade, é abordado as experiências dos professores. Então, foram através das experiências de professores alfabetizadores que foi criado pelo MEC, né? Este manual do proletramento, enfim, tá? Focado nesses professores alfabetizadores. Então, esses professores sempre estão compartilhando suas experiências, compartilhando atividades, né? Que venham de encontro com essa fase de alfabetização aí, ok? Opa, ok? Então, resumindo, vamos lá, vamos voltar. Então, a Maciel, né, ela compõe o manual do MEC, crianças de 6 anos, então ela vem nos trazer a respeito da alfabetização, do letramento, vamos resumir aí o pensamento dela, é focado na alfabetização e letramento, a alfabetização, que é a leitura e escrita, e o letramento, que é a função social da leitura e da escrita, ok? A criança de 6 anos, ela precisa ser alfabetizada e letrada ao mesmo tempo. Porém, terão crianças que já vão vir letradas, ok? É de extrema importância, né, a prática educativa do professor. Esse professor alfabetizador precisa passar por formações, né? Porque só o curso de pedagogia não vai dar para ele a prática de ser um professor alfabetizador, é através da experiência, né? Através de vivências que ele vai se construindo como professor alfabetizador aí. E a escola tem que dar o direito à educação, o direito da criança a ser alfabetizada aí, no caso. Então, eles seguem passo a passo aí. Não podemos esquecer o lúdico, então jogos, brincadeiras, desenho, é de extrema importância nessa fase da alfabetização, ok? Aqui eu tô pegando as partes principais aí para vocês. Então já foi falado do jogo, a importância do registro, né? O professor tem que registrar. Um exemplo de que foi criado um livro específico para professores alfabetizadores é o proletramento, né? É um recurso didático nessa formação dos professores, ok? E termina aí o pensamento dessa autora aí, que contribuiu para este manual do MEC, ok? Vamos ao próximo autor aí.